Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das histórias mais famosas que existem, a Saga de Troia. É uma daquelas narrativas que, sabe, moldaram a nossa cultura. Mas o que ali é fato e o que é pura ficção? Bora descobrir. E essa é a grande pergunta, né? Troia é história ou é mito? Essa é uma questão que, olha, fascina estudiosos há séculos. A Guerra de Troia, com todos aqueles heróis, deuses, será que aconteceu de verdade? Ou é só um dos maiores mitos da humanidade? A resposta, como a gente vai ver, não é tão simples assim. Então, para começar, vamos dar uma olhada na lenda imortal, aquela história de amor, honra e muito engano. Primeiro, vale a pena a gente relembrar a história que todo mundo conhece, né? Aquela que foi imortalizada pelo poeta Homero. É uma trama, assim, épica, cheia de paixões humanas e, claro, muita intervenção divina. Pois é, a gente está falando de uma rainha sequestrada, uma guerra que durou 10 longos anos e, claro, um cavalo de madeira gigante. Essa história é basicamente um dos mitos fundadores da cultura ocidental. A gente tem a bela Helena, rainha de Esparta, que é raptada por Paris, o príncipe de Troia. Para trazê-la de volta, os exércitos gregos, comandados pelo rei Agamenon, cercam a cidade por uma década inteira. E tudo termina com aquela famosa artimanha do cavalo de Troia. Uma história incrível, sem dúvida. Mas, será que foi assim mesmo que aconteceu? Bom, agora a gente sai um pouco do reino do mito e pisa no terreno da história. Vamos desenterrar a Troia que realmente existiu. E quem mudou o jogo todo aqui foi a arqueologia. E olha que interessante, lá no século XIX, um cara chamado Heinrich Schliemann fez escavações que provaram uma coisa. Existiu sim uma cidade de Troia, e ela era poderosa e muito rica. Esse foi o momento em que Troia pulou das páginas da poesia direto para o mundo real. O Schliemann era tipo obcecado por Homero. Ele pegou a Ilíada como um mapa e foi seguindo as pistas até que encontrou as ruínas. Ele mostrou que Ilion, que é o outro nome de Troia, não era só fantasia. Era uma fortaleza, uma cidade rica e influente. Ok, isso leva a gente a outra pergunta, né? Se a cidade era real, será que o motivo da guerra também foi? Quer dizer, se a cidade existiu, é bem possível que a guerra também tenha acontecido. Mas a questão é, foi mesmo por causa de uma rainha sequestrada ou será que tinha um motivo um pouco mais pé no chão? E é aqui que entra a visão de historiadores como Pierre Lévesque, que resumiu a coisa toda de uma forma bem direta. A guerra foi uma gigantesca operação de pilhagem. A teoria dele é poderosa. A guerra não teria sido sobre amor, e sim sobre grana e poder. Pensa bem, Troia era uma rival comercial, rica, num ponto super estratégico. Para os micênicos, destruir a cidade significava eliminar um concorrente e de quebra botar a mão em toda a sua riqueza. Basicamente, uma grande operação de saque. Certo, então se a guerra foi mais sobre poder e riqueza, o que o Homero estava querendo contar de verdade na Ilíada? O que está por trás daquela história de heróis, deuses e falhas fatais? A resposta, na verdade, está nos temas que o poeta decidiu explorar. O lance é que o foco de Homero não era bem o fato histórico. Ele estava mais interessado em outras coisas, como a timé, que é a honra, a areté, a busca pela excelência, a amartia, o famoso erro fatal e, principalmente, a tragédia que acontece quando alguém excede os próprios limites, o que os gregos chamavam de ubrimetro. Ou seja, Homero estava menos preocupado em ser um repórter da guerra e mais focado na psicologia dos seus heróis. E esse conceito de metron é a chave de tudo. A ideia é a seguinte: para os gregos, todo mortal tinha uma medida certa, um limite que não devia ser ultrapassado. Se a pessoa agisse com exagero, com arrogância, o que eles chamavam de híbris, ela estaria desafiando a ordem do universo. E isso era um convite para o desastre. É a lição principal de toda a tragédia grega. Um exemplo perfeito disso é o que acontece com Patroclo, o grande amigo de Aquiles. Ele foi além dos limites que foram definidos para ele, e isso custou a vida dele. Lembra da história? Aquiles deixou ele usar sua armadura, mas com uma ordem bem clara: só espantar os troianos de perto dos navios. E só. Mas Patroclo, sabe como é, se empolgou com o sucesso na batalha, ficou embriagado de poder e foi além do seu metron. Ele perseguiu os troianos até as muralhas da cidade e acabou morrendo nas mãos de Heitor. Mas a história não para na queda de Troia, não. Tem uma virada dramática. Porque pouco tempo depois, não foi só a cidade que caiu. Foi o mundo inteiro de Troia que desapareceu. Toda a civilização micênica, a civilização dos próprios conquistadores, de gente como Agamenon e Aquiles, simplesmente sumiu do mapa. E o que aconteceu foi a chegada de um novo povo, os Dórios. Essas invasões dóricas simplesmente varreram a Grécia, causando uma regressão cultural gigantesca.
Então, o mundo dos heróis de Troia não só desapareceu aos poucos, não. Ele foi apagado, de forma bem abrupta. Os dórios chegaram e trouxeram com eles uma era de retrocesso. E o colapso foi total. Dá uma olhada nessa comparação. O mundo micênico tinha um certo equilíbrio, uma sociedade patrimatriarcal. Já no mundo dórico, uma sociedade estritamente patriarcal. Os micênicos tinham palácios enormes. Com os dórios, tudo isso ruiu. As deusas super importantes para os micênicos foram deixadas de lado. E o mais chocante, a escrita, chamada Linear B, foi completamente perdida por séculos. Até o papel da mulher mudou radicalmente. A mulher espartana, por exemplo, virou uma atleta, cuja função era gerar filhos fortes para a guerra. É uma mudança brutal. E aí a gente chega no fim de uma era. Mas, como sempre na história, o fim de uma coisa é o começo de outra. Porque dessa regressão toda, dessa idade das trevas que se instalou, uma identidade grega completamente nova ia nascer. Das cinzas do mundo micênico ia surgir a base para a Grécia que a gente conhece hoje, a Grécia clássica. Então o legado dessa reviravolta dórica foi imenso. Uma idade das trevas caiu sobre a Grécia. O mundo de Agamenon e Aquiles foi aniquilado. Mas isso, por mais estranho que pareça, preparou o terreno para a ascensão de novas cidades-estado como Esparta. Foi uma destruição que acabou criando uma tela em branco. E no meio de todo esse caos, a coisa mais fascinante aconteceu. O mito de Troia sobreviveu, mesmo quando a civilização por trás dele não sobreviveu. E isso nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão final. Como é que uma lenda conseguiu sobreviver ao colapso de um mundo inteiro? No fim das contas, a história se mostrou mais forte que os palácios e os exércitos de bronze. Ela foi passada de boca em boca, atravessando séculos de escuridão. A saga de Troia não só sobreviveu ao fim de um mundo, mas ela se tornou a base, a pedra fundamental sobre a qual uma cultura inteiramente nova construiria sua identidade. Uma prova de que, às vezes, as histórias são as coisas mais resistentes que nós criamos.